Seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É Fato e Certo, que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10:01, bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora vai acompanhar no Manhã Bandeirantes as principais informações da região metropolitana. O que é notícia no Brasil e no mundo também é destaque na programação da RB. Um grande abraço a você que estava até agora acompanhando o Jornal Gente. Amanhã tem mais, 8 da manhã, na tela do Band News TV, também com as principais informações do dia. E que a partir de agora é meu convidado, minha convidada até às 11h30 da manhã a acompanhar a nossa programação regional e também participar conosco dentro do Manhã Bandeirantes que você ouve em FM 85.7 nos nossos aplicativos digitais, o aplicativo Band Play. Já baixou? Ainda não? Você gratuitamente tem na palma da sua mão todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pode ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas a qualquer hora do dia. Você também acessa o bandmulti.com e ali tem as principais notícias e as rádios do Grupo Bandeirantes também para você acompanhar. Acessando agora bandmulti.com, você terá a aba ao vivo e ali o som da Rádio Bandeirantes chegando até você e uma lista de notícias das mais variadas áreas, tanto da nossa região quanto de todo o Brasil. Notícias culturais, por exemplo, aqui no bandmulti.com, abrindo agora, você tem: Campinas amplia o uso de inteligência artificial para confirmar agendas e reduzir faltas em centros de saúde. Tem também o caminho para você doar para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Saiba como doar para a campanha Band Abraça Rio Grande do Sul. São algumas das notícias na tela do bandmulti.com. E você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas com imagens no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem a nossa programação direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. Ali você pode se inscrever, curtir, compartilhar. Deixa seu like, está acompanhando a gente. Obrigado a você que já deixou o seu like. E quem está conosco também pode deixar a sua mensagem. Só se inscrever gratuitamente que você vai ter também esse espaço de debate, de informação, de opinião e prestação de serviços. Comigo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, o Danilo Capucci, na mesa de som e na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Tiago Prudente, na capital paulista, bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia a todos que estão conosco na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho o Tiago também com a gente nesta quarta-feira, hoje dia 22 de maio de 2024, um dos últimos dias de calor nesse período de outono. Essa é a expectativa dos meteorologistas, que prevêem a partir de sexta-feira o tempo virando e para virar em definitivo. Claro que nem todo dia vai ser um gelo, mas também não teremos mais, pelo menos na teoria, na expectativa, esses dias muito quentes daqui para frente nessa sequência de outono e no inverno que está por vir. Mas hoje, Campinas ainda amanhecendo com temperaturas na casa dos 18 graus e com a máxima prevista para 30 graus. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 25 graus com predomínio de sol. Hoje ainda não tem previsão de chuva, mas uma frente fria está chegando, se aproximando e vai virar o tempo a partir de sexta-feira. Sábado e domingo, aí sim é que o bicho vai pegar, com previsão de máxima na casa dos 20 graus, com previsão de chuva mais forte
E a aproximação dessa frente fria, aos poucos vai mudando o tempo, mas depois vamos entrar numa onda de frio. Depois das ondas de calor, em pleno outono, a onda de frio vai chegar, fazendo valer aquele agasalho que está guardado, fazendo valer aquele cobertor que a gente deixou para trás, mas que daqui para frente a gente vai se lembrar dele. Tá muito quente aí em São Paulo nesse momento, Thiago Prudente? A temperatura amena para esse período do ano. Bom dia. Bom dia, tá tranquilo por aqui, Heitor. Não tá nem frio nem calor, uma típica manhã de outono. 10 horas 5 minutos para o motorista que segue para a capital paulista. Neste momento, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, porque na Anhanguera o trânsito urbano em Jundiaí faz com que o reflexo chegue também na rodovia, entre os quilômetros 63 e 60. O motorista tem lentidão nesse trecho e na Bandeirantes não encontra dificuldades. Apenas na chegada à cidade de São Paulo pelo reflexo das marginais. Na pista sentido interior, boas condições neste momento, não chove no trecho, não há registro de acidentes, não há dificuldades a quem corta uma das principais rodovias do nosso interior de São Paulo. O mesmo vale para a rodovia Dom Pedro, que mais cedo teve trânsito carregado na pista sentido Jacareí entre o 145 e o quilômetro 138, mas era horário de pico. Agora, 10h06, já não é tão carregado assim. Então o motorista faz boa viagem, inclusive no trecho de Atibaia que passa por obras. Esse é um trecho que vale a atenção porque a obra ela é ininterrupta até o final deste mês de maio. A obra concentrada no trecho de Atibaia, na pista sentido Campinas. Então quem estiver voltando para a cidade, quem estiver planejando a volta indo até Atibaia, Itatiba e vai passar por esse trecho depois, preste atenção por conta da sinalização que faz com que a faixa mais à esquerda, a faixa 1, esteja interditada, esteja bloqueada para esse trabalho de nova faixa implantada num futuro próximo na rodovia Dom Pedro I. A gente começa o nosso Manhã Bandeirantes trazendo informações de saúde, porque o Hospital da PUC Campinas emitiu uma nota confirmando superlotação no pronto-socorro adulto do Sistema Único de Saúde. Unidade. E dessa vez com números altos, porque a unidade tem capacidade instalada de 20 leitos. Mas o último balanço divulgado pelo Hospital da PUC aponta 70 pacientes internados, todos eles de alta complexidade. Isso significa que o Hospital PUC Campinas, no pronto-socorro adulto, está operando neste momento 250% acima da capacidade. O complexo hospitalar vem tomando algumas atitudes. A superlotação é comunicada diariamente aos órgãos públicos competentes. No caso, a Secretaria de Saúde de Campinas está informada desse cenário, assim como a CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é quem faz o remanejamento de pacientes, principalmente de alta complexidade, para os hospitais onde as vagas estão disponíveis. A ideia é avisar a CROSS que, por enquanto, não envie mais pacientes para o Hospital da PUC Campinas. A unidade diz também que está trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde para o remanejamento dos pacientes em casos menos complexos, aqueles que podem ser conduzidos para outros hospitais da cidade. Para garantir e preservar a segurança técnica assistencial e o atendimento com qualidade, o hospital solicita o apoio também da imprensa para orientar a população sobre a situação e procurar outras instituições de saúde. O balanço mais atualizado, a produção da Band acaba de me trazer aqui esse número, continua alto, continua superlotado, mas de 70 reduziu para 66 pacientes neste momento. Então, o número não é dos 250%, mas é muito próximo disso. Essa informação de 70% é no último levantamento feito pelo Hospital da PUC, mas a produção conseguiu confirmar agora que reduziu um pouquinho, mas não o suficiente. O que são pacientes com alta complexidade? Por exemplo, alguns pacientes com problemas cardiológicos, outros que sofreram um AVC, acidente vascular cerebral, casos graves de dengue, também tem muita gente ocupando esses leitos
de alta complexidade no hospital da PUC. Para garantir e preservar essa segurança, portanto, a orientação é: se você procura um atendimento em um hospital público, em um caso de baixa complexidade, evite o hospital da PUC Campinas, que já não tem um atendimento porta aberta pelo SUS. Na teoria, recebe apenas pacientes encaminhados pela rede, mas na prática, muita gente ainda utiliza o pronto-socorro do hospital da PUC, até por ser uma região muito grande, mas o hospital mais próximo ali na Avenida John Boy Dunlop é o Hospital Ouro Verde. A gente sabe que a superlotação é uma realidade, Tiago Prudente, nos hospitais públicos de Campinas, não é de hoje. Mas quando se chega a um número como esse e que o próprio hospital faz um apelo para essa informação chegar à população, é porque esses profissionais estão trabalhando no limite e não têm mais condições de chegar a pacientes de alta complexidade ou de baixa complexidade que seja. Então, contar com a Secretaria de Saúde para fazer esse remanejamento é obrigação do poder público. Contar com a CROSS para evitar que esse encaminhamento seja feito para o hospital também. E a nossa parte é tentar não procurar um hospital no momento em que você sabe que vai demorar para ser atendido, que tem poucos profissionais disponíveis pela altíssima demanda e para assim também a gente evitar ter mais problemas com a nossa saúde. Isso escancara mais uma vez o abandono do governo do estado com a região de Campinas. É basicamente isso. Há pouco mais de um mês, acho que não dá nem isso, se dá um pouco mais do que isso, a gente teve uma situação muito parecida no hospital da Unicamp. Ou eu estou errado, Heitor? Sim, muito parecida. Muito parecida. E o que a gente dizia aqui? Falta leitos para a região de Campinas. A Secretaria do Estado de Saúde, que é a secretaria responsável, não é o município. O município tem hospitais municipais, mas os hospitais municipais não são uma obrigação do SUS. Quando você vê a divisão tripartite do SUS, a responsabilidade de leitos hospitalares é do governo do estado. E o governo do estado simplesmente abandonou a região de Campinas. Na questão da saúde, está abandonada. Porque esse problema vem se repetindo, e eu não vi nenhuma medida efetiva para solucionar esse problema. O prefeito Dário Saad é aliado de Tarcísio de Freitas. Cadê para ir cobrar o governador sobre essa situação? O prefeito precisa se posicionar. Não dá para a cidade ficar enfrentando toda hora essa situação. E espero que não esteja se posicionando, porque seja ano de eleição e está preocupado em perder o apoio do governador. Porque ele foi eleito para defender a população de Campinas. Ele tem que cobrar o governador do estado sobre a falta de leitos na cidade de Campinas. E não há justificativa para dizer, não falta leitos, como o estado sempre justifica. Se não falta leitos, por que a gente tem, de tempos em tempos, em um período curto, a falta de leitos na rede pública ou hospitais sobrecarregados? Será mesmo que não falta leitos? Alguma coisa não fecha. E por que os prefeitos cobram, então, a criação de um hospital regional ali na Unicamp para ampliação de leitos? Será mesmo que não falta leitos? Então a gente tem que cobrar e, sem dúvida nenhuma, direcionar a cobrança para quem é devida, que é a Secretaria Estadual de Saúde, que no Sistema Único de Saúde, que é tripartite, governo federal, governo estadual e governo municipal, quem cuida da abertura de leitos em hospitais é a Secretaria Estadual. E, por enquanto, não teve nenhuma resposta efetiva. O governador Tarcísio de Freitas dá de ombros para a região de Campinas sobre essa questão. Infelizmente, quem sofre é a população que depende do Sistema Único de Saúde. A gente está falando disso aqui, Heitor, agora. Eu aposto que daqui a um mês a gente vai estar falando de outra unidade de saúde em Campinas que está superlotada. Você quer ver que isso vai acontecer? Enquanto não for tomada uma medida efetiva para a abertura de leitos na cidade de Campinas, a situação vai só se agravar, porque Campinas não atende apenas pacientes da cidade. Tem a região metropolitana, tem a região administrativa da cidade de Campinas, porque muita gente vem direto para a cidade para ser atendido. Ou é feito algo agora,
ou esse problema vai se repetir daqui a um mês e a gente vai estar falando a mesma coisa. Famosa história do cobertor curto. Se você cobre o pé, descobre a cabeça, puxa o cobertor para cima, descobre o pé. Então, se você tinha superlotação no Hospital de Clínicas da Unicamp, desafoga esse hospital, acaba levando essa superlotação para outro. A tendência é que, passando isso, esse momento no Hospital da PUC Qual será Campinas, o próximo? Para onde vai esse cobertor, né, Tiago? Porque ele vai continuar curto, não tem jeito. Não tem uma medida efetiva. O que eu cobro de medida efetiva eu não vi nenhum anúncio de aberturas de leitos nesse período. Abriu leitos, comprou leitos na rede privada, não sei o que o Estado vai fazer, mas que alguma coisa tem que fazer. Porque, aparentemente, essa é uma situação que não é de agora. E aparentemente não é de agora essa situação na região de Campinas. De antes da pandemia, a gente já vivia essa situação. Na pandemia foi mais agravado ainda, e isso ficou muito nítido, que Campinas tinha um número de leitos muito menor do que outras regiões bem menos populosas do estado de São Paulo. A gente está falando de uma região metropolitana de quase 4 milhões. Se você pegar a região administrativa de Campinas, é um negócio absurdo. Então, assim, é aquela história, né? Ficar puxando para um lado e puxa para o outro. E, geralmente, muitas cidades pequenas aqui do entorno, né, Heitor, não tem leitos de média e alta complexidade. E aí vem para onde? Tudo em Campinas. Exatamente. E aí? Espero que a Secretaria do Estado se posicione sobre isso, né? O governo do Estado deu um posicionamento e uma solução em definitivo para essa questão aqui na cidade de Campinas. 10h16. Uma outra situação preocupante na saúde da cidade é o baixo estoque de leite materno no Hospital Maternidade Campinas. A maternidade está com estoque baixo, com 63,3 litros. O volume necessário para garantir o atendimento da demanda é de 200 litros. Cada litro de leite humano doado pode alimentar até 10 bebês recém-nascidos por dia. A Lucimere Ramalho foi conferir de perto essa história, conhecer também uma mãe que já é doadora, e ela conta um pouco de como é a rotina de também fazer esse gesto pensando no próximo, pensando nos bebês que ali precisam desse alimento. E a Lucimere conversou também com a Elizabeth Machado, que é enfermeira do Banco de Leite de Campinas, e traz um panorama desse cenário na cidade. A Manuela nasceu no dia 26 de abril, prematura, com 33 semanas de gestação. Já na maternidade, a Carolina precisou tirar o leite para alimentar a pequena. E essa rotina continuou em casa, desta vez para doar o leite materno excedente para os bebês prematuros do hospital. A cada 3 dias ela enche um vidro desse, um respiro para o banco de leite e para os bebês que tanto precisam. Eu pego os potinhos lá na maternidade, retiro aqui em casa, sempre que dá um tempinho, e armazeno no congelador, e depois eu levo de novo na maternidade. Atualmente, o Banco de Leite da Maternidade de Campinas tem cadastradas 24 doadoras de leite materno, um número pequeno para a demanda da unidade. Para se ter uma ideia, hoje são 63 litros de leite no estoque. O ideal seriam pelo menos 200 litros, muito pouco para um alimento que é considerado padrão ouro para os bebês. E esse padrão ouro diz muito. O leite tem tudo que o bebê precisa para crescer saudável. O leite materno ele pode reduzir até 13% de mortes na primeira infância. Então, justamente pelo seu fator protetor e imunológico, o que vai ajudar também a diminuir o tempo de internação desses bebês. Por isso que é tão importante que essas mulheres doem esse leite excedente e ajude a gente a garantir esse leite que vale padrão ouro para os nossos bebês. Só na maternidade de Campinas nascem por dia, em média, 25 bebês, e muitos deles prematuros, que precisam do cuidado da UTI e, consequentemente, do leite materno, que faz muita diferença na recuperação. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a amamentação ideal, de acordo com as recomendações, poderia evitar mais de 823 mil mortes de crianças a cada ano no mundo. Por isso, é preciso doar. Toda mãe que amamenta
né, saudável, que tenha um volume excedente de leite, ela é uma potencial doadora. E aproveitando o mês em que se comemora o Dia Mundial da Doação de Leite Materno, a Maternidade de Campinas está com uma campanha, a Doe Leite e Salve Vidas, para incentivar as mães a doarem o leite humano e também para a doação de kits para acondicionar o leite. A Carolina já está fazendo a parte dela e a Manuela também. A Manuzinha já nasceu compartilhando. A gente faz esse apelo aí para todas as mães que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, para que nos ajude a aumentar o estoque do banco de leite da maternidade de Campinas. Esse também é outro problema crônico na cidade, né, Tiago Prudente? A baixa de estoque do Hemocentro, a baixa de estoque do banco de leite e sempre com esse pedido de um gesto que pode salvar tantas vidas e, nesse caso, vidas prematuras. Exatamente. Nesse caso, o que é preciso e que é sempre realizado é uma campanha constante, né, Heitor? De conscientização da população para que quem pode doar faça a sua doação, seja no caso aí do banco de leite ou, por exemplo, o caso que você citou do Hemocentro. E aí, nesse caso, as campanhas de conscientização para incentivar a doação também são importantes. E além de incentivos, né, que as pessoas possam adquirir ao fazer essa doação, que eu acho que é uma estratégia adequada também para essas pessoas que despendem um pouco do seu tempo para ajudar o próximo e ganhar um lugar ali na fila de preferência, né? Eu acho que é sempre algo positivo para incentivar enquanto a gente não tem essa prática em toda a sociedade. Quem puder, doe. Eu, por exemplo, sempre tô lá doando sangue, acho que já faz parte da minha rotina, e eu acho que é algo fundamental, porque você está ajudando a salvar muitas vidas, e é algo muito rápido ali, uma coisa muito rápida, que não vai te fazer perder tempo nenhum. Pelo contrário, você está ganhando, ajudando outras pessoas. 10h21, ouvinte participa conosco também, entra neste debate sobre a saúde pública de Campinas pelo WhatsApp 971021493. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, comentando um pouquinho aí sobre a matéria que você trouxe do Hospital da PUC, que não vai mais atender o pronto-socorro por enquanto, né, por conta da superlotação. Nós já temos também a Unicamp, que não está atendendo, e pode acontecer uma situação, em virtude da dengue, dos casos complexos, porque não é só a dengue, a Covid, a febre amarela que está aparecendo aí. Então nós teríamos que dar uma prioridade, batendo na mesma tecla de ontem, de construção de UPAs em Campinas. Mas aí, em primeiro lugar, o prefeito poderia solicitar ao governo federal, juntamente com o governo estadual, fazer um enlace, você entendeu? Porque o vice-presidente, como você comentou, Heitor, é do partido do prefeito. Sim. Nós temos um outro candidato que poderia também ir ao governo federal, colocar na campanha dele para angariar votos, que ia construir umas 4, 5 UPAs em Campinas, para desafogar um pouco. Quando você vai num postinho de saúde, ele só atende basicamente as questões menores, e as pessoas de fora, quem não está cadastrado no posto, geralmente eles mandam para os hospitais, eles não estão atendendo. Então abarrota os hospitais, abarrota as UPAs. Nós precisaríamos de mais UPAs, é a melhor solução, na minha opinião. E vocês viram essa coisa aí do Dias Toffoli, né? Pegou ali o Odebrecht, não lembro o nome dele agora. Ele pegou o Odebrecht, tá livre dos processos. Beleza, mas a sua delação vale, viu? Aí eu pergunto, ele delatou ele mesmo. Quer dizer, se a delação dele vale, as coisas contra ele mesmo tem que valer. Não há coerência numa coisa dessa de levar o Odebrecht lá. Mas enfim, é o nosso Brasil, né? Grande abraço a todos, DJ Ale. Para a gente contextualizar essa história, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a anulação de todos os atos da Operação Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht, decisão com mais de 100 páginas assinada ontem, em que Toffoli manteve, no entanto, o conteúdo da delação do ex-presidente da empreiteira. No texto diz: ressalto que a declaração de nulidade dos atos praticados na 13ª Vara Federal de Curitiba não implica a nulidade do acordo de colaboração firmado pelo requerente.
revisto pela Suprema Corte, que sequer é objeto da presente demanda. Marcelo foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão pelo ex-juiz Sérgio Moro em 2016. Depois, firmou um acordo de delação que reduziu a pena para 10 anos. Pena ainda cortada para 7 anos em 2022, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele ficou 2 anos preso em Curitiba, o Marcelo Odebrecht, por causa do envolvimento com os supostos esquemas de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Foi solto em dezembro de 2017 e o restante da pena foi cumprida em regime domiciliar. Não podia sair da casa dele na cidade de São Paulo. O ministro, nesse despacho, considerou que houve conluio entre magistrados e procuradores da República que integraram a operação. E, além disso, avaliou que eles adotaram medidas arbitrárias na condução dos processos. Operação Lava Jato, que ela é estudada e vai ser estudada por muitos anos pelos cursos de direito, pelos especialistas na área, porque ela vai muito além do que foi noticiado, né, Tiago Prudente? Exatamente. Eu não li a decisão completa do Dias Toffoli, então não sei, não vou comentar a decisão em si, porque eu não li ela toda ainda. Então eu preciso terminar de ler para poder comentar, porque senão a gente fala aqui o que a gente ouviu falar, né, Heitor? E não é essa a nossa função. Então, no seguinte da Lava Jato, que o resultado seria esse, estava sendo desenhado já há muito tempo. Que o resultado final seria isso que virou, estava muito claro. Por quê? Porque defender o devido processo legal é importante. Justiça é diferente de justiçamento. Isso tem que ficar muito claro. Houve roubo? Sem dúvida nenhuma houve roubo. Isso ninguém discorda. Inclusive porque teve dinheiro devolvido. Mas mesmo assim você tem que seguir o devido processo legal para que todo o processo fosse respeitado, para que todas as medidas estivessem dentro da lei. E o que aconteceu com a Lava Jato? O que era cantado há muito tempo, porque quem se posicionava dizendo que devia seguir o processo legal era apontado como alguém contra a Lava Jato. O que as pessoas diziam olha, não está seguindo o devido processo legal. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. A operação toda foi por água abaixo, porque o devido processo legal não foi seguido. E os passos do juiz Sérgio Moro demonstram que o interesse dele, principal, não era na operação. No começo pode até ter sido a operação, mas depois, e eu disse aqui e pontuei, que quando ele aceita ser ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele coloca em xeque toda a operação. Então, eu acho que existem questões muito amplas e, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato vai ser estudada muito nos cursos de direito. E é importante que seja, porque respeitar o devido processo legal é fundamental para que o processo não chegue lá na frente e não seja anulado por questões técnicas. Esse é o grande ponto da Lava Jato. É claro que a Lava Jato vai um pouco além de questões técnicas, entra no mundo político e por aí vai, e envolvendo várias questões. Mas que isso aí era uma carta cantada, todo mundo sabia. Inclusive, desde o começo. Eu sempre que tive a oportunidade, sempre falei que eu acreditava que a Lava Jato ia terminar desse jeito, pela forma em que se deu. Não pela forma que começou, mas pela forma que caminhou ao longo dos anos na condução da operação. E tá aí o resultado. Ontem, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, hoje senador pelo estado do Paraná, representante do União Brasil, passou pelo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. E o pedido de cassação do mandato foi rejeitado por 7-0. O parlamentar comemorou a decisão nas redes sociais, disse que foram respeitadas a soberania popular e os votos de quase 2 milhões de paranaenses. Vamos saber um pouco mais como foi essa sessão, direto de Brasília, com a repórter Natália Passi. Pois não, Natália? O relator da ação, o ministro Floriano Marques, rejeitou os recursos e manteve a decisão do TRE do Paraná
Ele levou em conta apenas os gastos no período em que Moro se mudou para o Paraná para disputar a candidatura do Senado pelo União Brasil, o que não configura abuso de poder econômico. Rejeitou também as acusações de que teria ocorrido uso indevido dos meios de comunicação e atos de corrupção eleitoral por não haver provas para isso. O voto do relator contra a cassação foi seguido pelos outros 6 ministros. As ações partiram do PT e do PL, que alegaram vantagens de Moro sobre os concorrentes ao se declarar como pré-candidato à presidência meses antes da campanha oficial e que teve gastos acima do permitido. Com o mandato parlamentar mantido, Sérgio Moro disse em redes sociais que foram respeitados a soberania popular e os votos de quase 2 milhões de paranaenses. É com vocês. Obrigado, Natália. O senador Sérgio Moro também escreveu nas redes sociais que os boatos sobre a cassação do mandato dele foram exagerados. Em julgamento unânime, técnico e independente, o TSE rejeitou as ações que buscavam, com mentiras e falsidades, a cassação do seu mandato, dizendo que foram respeitadas, como a Natália destacou, a soberania popular, o voto dos quase 2 milhões de paranaenses. No Senado, Casa Legislativa que integro com orgulho, escreveu Sérgio Moro, continuarei honrando a confiança dos meus eleitores e defendendo os interesses do Paraná e do Brasil. A esposa do senador Sérgio Moro, que é a Rosângela Moro, deputada federal pelo estado de São Paulo, também filiada à União Brasil, também se pronunciou, disse que o tribunal reconheceu a absoluta correção de campanha eleitoral do senador, dizendo vencemos mais uma dura batalha de nossas vidas. O TSE honrou os votos de quase 2 milhões de eleitores, num conteúdo muito parecido com o que escreveu o senador Sérgio Moro, julgado por abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação na pré-campanha eleitoral de 2022, quando desistiu de concorrer à presidência da República para pleitear uma vaga no Senado pelo Paraná. Ação movida pelo PT e pelo PL, conseguindo juntar os dois extremos da política em uma única ação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, era um dos votos mais aguardados. Votou contra os recursos pela cassação do mandato do senador e apontou alguns argumentos para isso. Um dos motivos pedidos para a cassação, por exemplo, era o uso de escolta armada em defesa do senador Sérgio Moro, que teve o seu nome ligado a uma investigação da Polícia Federal que mostrou um plano do PCC, facção criminosa, para matar algumas autoridades, entre elas Sérgio Moro. Por isso o uso da escolta armada. E um dos pontos argumentados pelo ministro Alexandre de Moraes foi justamente lembrar que ele também já foi ameaçado pela mesma facção, o primeiro comando da capital. E que isso, de maneira alguma, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, é motivo para se beneficiar eleitoralmente. É óbvio que o fato, e é um argumento que foi utilizado, o fato de alguém ser muito conhecido já não o afasta, ou não afasta a responsabilidade por gastos excessivos, abuso do poder econômico, dos meios de comunicação da pré-campanha. Isso foi muito bem salientado também no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Mas aqui é inegável que a condição do pré-candidato Sérgio Moro era uma condição privilegiada, porque já era conhecido e muito mais no estado do Paraná. Então, aqui é inegável que esse foi um grande diferencial. Mas para cassação de registro, cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade, esse Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral exige provas cabais, porque são atos graves, são decisões graves que afastam pessoas dos mandatos concedidos pelo eleitorado e por um tempo da própria vida política. O tribunal vem sendo extremamente rigoroso. Eu digo aqui, ministra Carmen, quase encerrando a minha participação nesse Tribunal Superior Eleitoral, eu sei que para tristeza de muitas e muitas pessoas, mas encerrando que o tribunal foi rigoroso em todas as análises,
seja indeferindo, seja deferindo a cassação de registro, a cassação de mandato, a inelegibilidade, exigindo provas cabais. E aqui não há essas provas, eu diria mais. Os cálculos feitos, a ministra Isabel Galotti bem colocou, cada voto tem um cálculo. Cada voto no acordo do TRE tem um cálculo. Da própria tribuna são cálculos diversos. Eu fico com algumas ressalvas, mas com os cálculos do ministro relator, fazendo aquelas 3 etapas, e digo que, com todo o respeito ao que foi dito da tribuna, eu sei, como ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, esse período turbulento em que o país viveu, eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, eu sei o que é ser ameaçado, você e sua família, de morte. Então dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fazer campanha é um gasto de campanha, dizer que um carro blindado e segurança para que ele possa fazer, eu não diria nem com tranquilidade, porque isso não dá tranquilidade para você, mas dá tranquilidade para sua família, para sua mulher, para os seus filhos. Dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Quem vai votar numa pessoa porque ela precisa de segurança? Nós aqui já discutimos muito, ministra Carmen, em reuniões com presidentes de partidos, e decidimos aqui mudar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para permitir segurança para as mulheres que são ameaçadas, para as mulheres trans que foram candidatas e ameaçadas. Como dizer que alguém que precisa de segurança, e o ministro relator bem colocou o plano que existia do PCC descoberto numa grande investigação, numa belíssima investigação da Polícia Federal, do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, não era uma invenção da cabeça dele. E acreditem, aqueles que nunca precisaram disso, nunca foram ameaçados, ninguém gosta de andar com segurança, com carro blindado, isso só em filme as pessoas gostam. O ministro Alexandre de Moraes, ainda presidente do Tribunal Superior Eleitoral, argumentando o voto contra os recursos pela cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Ontem, Tiago, falávamos aqui com os nossos ouvintes a respeito justamente da soberania do voto popular. Dizia que eu não gosto da ideia de procurar motivos para tirar o mandato de alguém eleito democraticamente pelas urnas. E que o fato de Sérgio Moro ter colocado o nome dele como pré-candidato à presidência da República não o faria mais famoso, não o faria mais conhecido no estado do Paraná. Foram os argumentos usados pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí eu fui me lembrar da campanha eleitoral de 2022. Não foi somente Sérgio Moro quem se colocou como pré-candidato a presidente e depois acabou não lançando o nome na urna. O então governador de São Paulo, João Dória, também o fez, mas não concorreu a cargo eletivo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se colocou como um pré-candidato a presidente da República, mas optou por um mandato de reeleição no estado gaúcho. André Janones, do Avante, também se colocou como um pré-candidato a presidente da República e depois se elegeu deputado federal. E desses casos não se levantou nenhuma hipótese de ele se beneficiou como um pré-candidato a presidente, isso fez ele ser eleito em Minas como deputado. Não fez. Como não fez Eduardo Leite ser reeleito governador do estado. E como não fez Sérgio Moro ser eleito senador. Independente dele ter se colocado como um pré-candidato à presidência da República, ele já era um nome absolutamente competitivo para o Senado Federal no estado do Paraná, conhecido em qualquer esquina do estado paranaense, e que se elegeu não porque ele lançou, pode ser que eu seja presidente, mas pela história que ele construiu da Operação Lava Jato, como ministro do governo Bolsonaro, como figura pública presente todos os dias na mídia.
Eu até concordo com essa análise, mas eu acho que a questão no TSE vai um pouco além, pelo seguinte, porque quando você julga a questão de abuso de poder econômico, de fato você não leva em conta se a pessoa foi eleita ou não, mas se o valor gasto por ela superou o dos seus adversários e poderia ter influenciado na sua eleição. Se foi ou não, se teve influência ou não, o tribunal não é capaz de fazer essa aferição, ele consegue fazer isso matematicamente pelos números gastos. Mas no caso do senador Sérgio Moro, e aqui, quem acompanha o Manhã Bandeirantes sabe disso, eu sempre fui contrário à cassação do senador Sérgio Moro. Você lembra disso, né, Heitor? Sim. Que a gente falou sobre isso aqui. Eu falei, eu era contrário por um simples fato. Eu acredito que houve um gasto excessivo na pré-campanha do senador Sérgio Moro. Como pré-candidato a presidente, depois deputado por São Paulo, depois foi parar lá no Senado do Paraná. Mas não existe uma regra para a pré-campanha. Não existe uma lei estabelecida de quanto deve se gastar. E nem essa questão de quando você é pré-candidato de um negócio, depois você vira pré-candidato de outro, aí você disputa a eleição para outro cargo eletivo. Ou seja, fui pré-candidato a presidente, depois a deputado, mas disputei para o Senado. Não existe uma lei para isso. Se não existe uma regra clara sobre isso, ninguém pode ser punido por não ter uma regra clara sobre isso. Ponto. Eu coloco dessa maneira. Além disso, eu também sou um forte defensor da questão do voto popular. Fui contrário ao impeachment da Dilma, porque eu acho que o voto popular tem que ser respeitado, a não ser que haja um crime flagrante, mas um negócio assim absurdo. Você pode cassar o mandato de alguém. Além disso, fui contra a cassação de mandato de Jair Bolsonaro quando se falava de impeachment. Sou contra qualquer tipo de pedido de impeachment baseado em questões políticas. Se não há um crime flagrante, eu acho que o mandato tem que ser respeitado, porque o voto das pessoas tem que ser respeitado. Nenhum tribunal, nem o Congresso Nacional tem o poder de simplesmente, por sua livre e espontânea vontade, tirar o mandato de alguém que foi eleito pelo povo. Esse é o ponto central. E o povo elegeu essas pessoas. 2 milhões de votos elegeram Sérgio Moro no Paraná. E o mandato dele tem que ser respeitado. Quanto à questão do voto, principalmente do relator do caso, o ministro Floriano Azevedo, um voto técnico que mostrou e detalhou isso, mas eu queria pontuar uma questão que eu acho muito importante aqui. Sérgio Moro, quando a decisão é desfavorável a ele, ele critica a justiça. Quando é favorável a ele, em um julgamento unânime, técnico e independente. A gente tem que começar a ser coerente nesse país. Ou a justiça é técnica e independente, ou não é. Ou ela é só técnica e independente quando me favorece, Heitor? Quando eu ganho. Quando não me favorece, ela não é técnica e independente. Então, acho que são pontos que a gente precisa analisar aqui. E no voto do ministro relator Floriano Azevedo, ele dá até uma cutucada em Sérgio Moro sobre a questão de que para se condenar alguém é preciso de prova robusta, não apenas indícios ou um contexto, é preciso de provas robustas. Muitas pessoas interpretaram isso como um recado do ministro ao juiz Sérgio Moro, que coordenou a Lava Jato. Então, fica aí esses pontos. Mas acho a decisão do TSE acertada e agora o senador Sérgio Moro terá aí a oportunidade de continuar o seu mandato. Ele que foi eleito por mais de 2 milhões de eleitores no Paraná, tem que ter o seu mandato respeitado, a sua voz dentro do Senado Federal respeitado e que ele continue exercendo o seu trabalho. E por fim, eu refuto qualquer tipo de teoria de que houve um acordão para que ele fosse inocentado. Eu não acredito sinceramente nisso, porque já havia fragilidade nessa tese apresentada pelo PL e pelo PT, já desde lá das instâncias inferiores, e aparentemente o TSE dava sinalizações que poderia seguir o entendimento de não cassar o senador Sérgio Moro. Detalhe, é muito diferente do caso do senador por Santa Catarina, Jorge Seife. São casos completamente diferentes e por isso a gente pode ter resultados diferentes
nessa situação. O TSE que deve julgar em breve o caso do senador Jorge Seife de Santa Catarina. Que inclusive pediu licença médica do Senado, alegando problemas de saúde, senador do PL, 15 dias licenciado. O portal Metrópolis foi quem deu a primeira informação, tendo acesso ao laudo do congressista, assinado por 3 médicos do Senado, um psiquiatra, 2 da área de medicina do trabalho. O atestado foi apresentado no dia 10 de maio, um dia depois de Seife fazer uma live no Instagram para falar da ida dele ao show da cantora Madonna, criticado por ter ido ao evento. Mas não é por isso que ele está sendo processado para ser cassado não, né, Tiago? Não tem nada a ver. A questão do senador Jorge Seife é também uma questão de abuso de poder econômico, mas aí é um fato, claro, objetivo. Seria o uso de aeronaves da Havan, do Luciano Hang, para fazer campanha. Aí lembrando que há uma restrição do uso de dinheiro de empresas privadas em campanhas eleitorais. E mesmo que seja o uso de aeronave, configura uso de dinheiro privado. Então, a situação do senador Jorge Seife é muito mais delicada e muito mais complicada. Por isso, o resultado pode ser diferente, porque ali há materialidade sobre a denúncia do Ministério Público. Então, a gente tem que aguardar para ver como os ministros vão avaliar isso. São questões diferentes. É uma questão que está na lei. Do Sérgio Moro, era uma questão que não está pré-definido. O que é pré-campanha no país? Você sabe definir, Heitor, que período é o período de pré-campanha? Por exemplo, um prefeito. Se a gente está em pré-campanha, o prefeito Dário Saad está fazendo pré-campanha ao inaugurar, ao fazer um evento na cidade? Ele é prefeito. E aí, como é que funciona? Um candidato que faz um evento, por exemplo, o PT está realizando várias plenárias pela cidade. Isso é pré-campanha? Não é pré-campanha? É organização de campanha? Então a lei precisa, eu acho que precisa de uma atenção para definir o que é pré-campanha. Por isso que são questões diferentes do senador de Santa Catarina com o senador do Paraná, Sérgio Moro. E só mais um detalhe, você reparou que São Paulo tem um monte de deputado que não é daqui, Heitor? Rosângela Moro, Paulo Blinski, que eu nem sabia que era deputado por São Paulo, tá cheio de gente que não é daqui. E o TSE estava inspirado ontem, hein? Porque sobrou até para Carla Zambelli, né? Agora, 10 horas e 46 minutos. Sabe quando começa a pré-campanha de um político, Tiago Prudente? Diga. No dia 1º de janeiro, quando ele toma posse. Eu acho que essa é a data acertada. Mas que a gente precisa de uma regra para isso, precisa, né, Heitor? Porque fica muito solto, né? Depois do intervalo, Manhã Bandeirantes volta a falar sobre a crise hídrica na região. A cidade de Vinhedo já tem novos detalhes a respeito da multa a ser aplicada para quem desperdiçar água. Não tem outra previsão novidade, de chuva. Hein? Outra notícia que nunca acontece, né? E essa pra arder no bolso, porque senão talvez não tenha solução. A gente fala daqui a pouco, inclusive, trazendo uma entrevista com o diretor da Estação de Tratamento de Água de Vinhedo para a gente saber como está o reservatório da cidade e outras novidades da região metropolitana. Você confere logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.reddor.com.br. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A
acontece neste sábado em Campinas o dia D de arrecadação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e a coleta de roupas para a campanha do agasalho. Os pontos de coleta será no Paço Municipal, que fica na Avenida Anchieta, no centro da cidade. As equipes receberão as doações em esquema de drive-thru, das 9 da manhã até as 17 horas. Serão coletados roupas, água, alimentos, inclusive comida enlatada, além de produtos não perecíveis, brinquedos, materiais de limpeza e rações para animais. A Prefeitura reforça a importância de não se doar coisas em mau estado de conservação. Os interessados em se registrar como voluntários para o dia D podem se inscrever online. O link está na página da Prefeitura e na matéria sobre o dia D no portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. O maior evento da Justiça do Trabalho do país já está com inscrições abertas. O 24º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo TRT da 15ª Região, será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas. Para acompanhar toda a programação e fazer sua inscrição, acesse congresso.trt15.jus.br. Lembrando que as vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta a sua participação. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 50 minutos. Já não chove em Vinhedo há cerca de um mês. A cidade registra a maior onda de calor dos últimos 35 anos no outono. Motivos que fizeram um comitê contra a crise hídrica ser instalado com uma série de ações para resguardar o abastecimento na cidade. A temperatura está alcançando 30 graus nesse mês de maio, a gente tem percebido. Isso aumenta o consumo de água, e não é qualquer água, é uma água tratada. Isso aumentou em 30% nas torneiras, com uma influência direta na captação e no tratamento de água. E por isso foi publicado o decreto número 170 desse ano de 2024, estabelecendo, durante os próximos 120 dias, situação de emergência para fins de preservação hídrica e enfrentamento às ondas de calor e estiagem atípica da cidade. Punição prevista, inclusive, para quem for visto desperdiçando água. Uma multa aplicada no valor de R$ 663. Isso no primeiro flagrante. Numa reincidência, num segundo flagrante, o valor dobra. A multa será de mais de R$ 1.200. A nossa reportagem com a Júlia Zampieri conversou com o Gabriel Carvalho, diretor da ETA, Estação de Tratamento de Água em Vinhedo, e ele conta um pouco mais pra gente de que flagrantes são esses, por exemplo, que podem levar a uma multa de mais de R$ 660. Desperdício de água, né, o uso não essencial, todo uso que não serve para higiene, talvez, né, uso alimentício, né, então limpeza externa de quintais, calçadas, lavagem de veículos, em caso no domicílio, né, ou talvez a rega dos jardins, né, então todos esses usos a gente considera como não essencial e nesse momento são incluídos no decreto aí como proibidos esse tipo de utilização. O que causou esse cenário que a gente está vendo aqui? Então, esse monitoramento que nós fazemos dos mananciais, ele é feito intensivamente. Então, desde novembro de 23, nós observamos um aumento expressivo no consumo da população no todo, no município, além da região como um todo. Nesse momento, atingimos, né, quando a gente analisa os mananciais, a gente atinge o primeiro cenário de alerta no nosso plano de contingência, que é uma redução da disponibilidade de água. Isso ocasionado, somado, né, tanto a baixo índice de chuvas com o consumo expressivo da população, né? Então, aí a conta não fecha, né? Por isso, essa medida, digamos, preventiva para
conter esse consumo e assim estender a nossa reservação de água. A questão do rodízio ainda não está estabelecido? Não, ainda a gente está finalizando, né, como vai ser a regra de operação desse rodízio. Eu acredito que quanto antes nós vamos divulgar, né, até mesmo pelas nossas mídias, para como vai ser a funcionalidade dele. Acredito que nessa semana ainda nós vamos já implantar essas metodologias no município. Queria só que você explicasse a questão do desconto como incentivo para quem conseguir economizar. Isso, essa é uma proposta dentro do decreto, né, justamente para incentivar a economia. Ela está em avaliação na Câmara dos Vereadores, ou seja, é uma proposta que depende de aprovação, né, porque muda a questão de regra de cobrança. E nesse momento, o que seria? Para cada consumidor que reduzir 30%, né, no seu consumo, usando uma média de 6 meses como referência, nós vamos dar um desconto de 20% no valor da conta d'água, né, no valor da tarifa dele. Então, a população que conseguir economizar vai conseguir também receber aí um benefício para incentivo. Se Gabriel Carvalho, diretor da Estação de Tratamento de Água em Vinhedo, problema crônico que faz com que um rodízio seja realizado. Rodízio nada mais é do que selecionar bairros que alguns dias vão ficar com torneira seca, e é importante que essa comunicação chegue o quanto antes à população para se programar, porque tem muita gente que desperdiça água sim, e tem que multar, tem que arder no bolso, mas tem muita gente que já faz tudo certinho, bonitinho dentro de casa e que merece pelo menos o respeito de saber quando é que precisa guardar o suficiente na caixa d'água para não ficar sem o básico para tomar banho, cozinhar, fazer as tarefas do dia a dia, Tiago. E é uma situação que a gente fica aqui, é uma notícia aqui recorrente na região, né, Heitor? Vira e mexe, alguma cidade da região decreta situação de emergência por causa do abastecimento. E é só você pegar o histórico de notícias. E eu tava vendo aqui, lembra a história das barragens de Pedreira e Amparo? Sim. A promessa era que era para trazer segurança hídrica para a região metropolitana de Campinas, correto? Correto. A previsão era de término em 2018. Nós estamos em 2024. Por enquanto, nem sinal de que a obra vai ser terminada. Se ela tivesse sido finalizada, essa situação não estaria sendo vivida, concorda comigo? E aí mostra mais uma vez aquela velha história. Vamos resolver o problema. Só que aí só quando o problema aparece que a atenção volta-se ao problema. E é isso que está acontecendo. Eu estava até olhando aqui para ver se realmente a cidade de Vinhedo seria beneficiada, e olhando algumas reportagens antigas, diz o seguinte, que as 20 cidades da região metropolitana de Campinas seriam beneficiadas pelas barragens, trazendo segurança hídrica. Se a barragem estivesse funcionando, talvez Vinhedo não estivesse vivendo essa situação. Mas é isso. Obras que eram para ter sido concluídas há muito tempo não são concluídas, e quem paga a conta é a população. O governo do estado chegou a suspender o contrato em 2023, né, pelos atrasos, e agora eu não sei se o contrato foi retomado. A gente precisa até checar isso para ver se a obra foi retomada, para verificar quando essas represas serão finalizadas, né, Heitor? Porque era uma promessa para trazer segurança hídrica para a região não depender apenas de algumas lagoas, barragens locais que são pequenas, e o abastecimento que vem pelo rio Atibaia através do rio do Cantareira, que faz a regulação. E aí a construção da barragem de Amparo, que é do rio Camanducaia, e de Pedreira, que é do rio Jaguari, se eu não estou enganado, possa trazer essa estabilidade. Mas, pelo jeito, vai demorar para essa solução de estabilidade hídrica aqui para a região, né, Heitor? Foram abertos ontem os envelopes para as empresas interessadas em retomar essas obras. Construção da barragem de Pedreira, limite entre as cidades de Campinas e Pedreira, e de Duas Pontes, que fica em Amparo. Sessões públicas que acontecem na cidade de São Paulo. Na primeira, o início ontem, ainda pela manhã, nós trouxemos uma reportagem do Jean Spaduzano desse assunto, da expectativa da abertura desses envelopes. 6 empresas apresentaram propostas, previsão de investimento que chega a 584 milhões de reais. E alguns descontos que ficaram entre 0,35% e 18,72%. Propostas que estavam acima do estimado
pelo Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Na segunda sessão foram abertos 7 envelopes, propostas de preços para a retomada da obra na barragem de Amparo, a barragem Duas Pedras, junto ao rio Camanducaia. Nesse caso, o investimento é de até 392 milhões de reais. Então, agora, a definição dos consórcios de quem vai assumir a obra daqui para frente depende de uma análise das empresas concorrentes. O DAE conheceu as propostas e agora vai estudar para garantir que as empresas tenham condições jurídicas, tenham condições trabalhistas, tenham condições técnicas de honrar com os compromissos que ali foram apresentados por elas. Obras que estão paradas desde julho do ano passado, porque o departamento rompeu o contrato com as empresas responsáveis, constatou que as obras estavam muito atrasadas, isso já era perceptível, e que as empresas tinham problemas recorrentes. Não diga que estavam atrasadas. Se era para entregar em 2018, só perceberam que estava atrasado em 2023? É um negócio surreal, né, Heitor? Detalhe, a obra é 2016 que ia ter início. Atrasou porque não tinha dinheiro. Aí depois atrasou a entrega. Aí em 2023, aí teve um monte de decisão judicial, lembra? Embargando a obra, porque não tinha feito estudo de impacto ambiental, e aquela confusão toda. E aí 2019, 2020, 2021. Aí em 2023 eles foram falar, olha, a obra tá atrasada, hein? Vamos romper o contrato com a empresa e fazer um novo contrato para terminar a obra. Rápido o governo do estado, hein? 11 horas da manhã, o ouvinte participa conosco também falando a respeito das questões ambientais que nos preocupam todos os dias. Bom dia, Heitor. Bom dia. Campinas não está preparada para as mudanças climáticas, como a maioria das cidades do mundo inteiro não estão, né? Talvez lá no Japão eles tenham alguma coisa mais próxima disso, né? Mas, por exemplo, eu morei 10 anos em Berlim, né? E cada casa lá, todas as casas tem 2 pias para você lavar a louça. Então uma pia você põe água com sabão e a outra pia você põe água limpa. Então você começa lavando dos pratos, dos copos, dos pratos, termina nas panelas. Então tem um ritual para você fazer isso daí. Isso aí eu tô falando em 89, quando eu cheguei lá, né? Aí os bares também são assim, eles lavam os copos assim também. Então quer dizer, eles não precisam construir um cantareira que nem a gente está construindo aqui. O cantareira está na casa de cada pessoa, né? Fora também você, eles são muito ligados também na separação dos lixos, né? Você pôr lixo no papel, plástico, e limpar as coisas que tem que jogar mais limpa, né? Então quer dizer, Campinas não tem uma política nenhuma aqui em Campinas, no Brasil não tem política para isso, né? Então a gente está atrasado demais, não só atrasado nessa parte, mas como pessoal também, né? Nas escolas, ensinar nas escolas, né? Então lá todo mundo sabe fazer isso, né? E quando você não faz, alguém te olha para você fazer, né? Então estamos muito atrasados, e para a gente chegar nisso aí, eu acho que falar para você, começando agora, uns 30 anos, entendeu? Porque é muito difícil para você manter a disciplina ecológica para você poder guardar as coisas. Uma outra coisa também, vamos lá, tem as garrafas. As garrafas lá, todas as garrafas têm valor, né? Garrafa de plástico, garrafa de vidro. Então, ninguém joga garrafa, porque, vamos supor, você vai comprar uma coca, aí tem 50 centavos a mais do valor na garrafa, você vai pegar aquela garrafa e vai juntar ela e vai no mercado, põe na máquina lá e pega o dinheiro de volta. É assim que funciona lá. Então, eu acho que tem que ter a lei do retorno aqui também. Essas grandes fabricantes, Coca-Cola, Antártica, Ambev, todos esses caras aí, as garrafas têm valor, garrafa principalmente de plástico, né? E a de vidro também, tem valor de retorno, né? Ou do vinho, de tudo. Você chega lá no mercado, põe na máquina e pega, né? Alexandre Centro, vamos mudar um pouco essa vida aqui em Campinas, começar aqui nessa cidade, dentro da casa da gente, né? E vamos embora. Boa tarde, bom dia para vocês. Muito bom dia, Alexandro. Legal essa participação, contando também uma história pessoal, um relato do que ele viveu fora daqui, de como a gente muitas vezes está atrasado em coisas básicas, né, Tiago? É que existe até uma política de retorno desses materiais da que essas empresas são responsáveis. Que o Brasil tem diferente de outros países, é preciso também mudar a questão cultural. Só tem uma coisa que me deixa irritado quando se fala de crise hídrica. Porque, sabe, Heitor, sabe quem é que paga a conta sempre dessa história? É o consumidor da residência. Ele que paga a conta dessa história. Porque aí ele tem que economizar, ele tem que tomar banho mais rápido, ele tem que não sei o que, lavar a louça de maneira correndo, sendo que, se você pesquisar, faz uma pesquisa rápida sobre, sabe quanto significa o consumo doméstico geralmente nos países? Representa menos de 10% da água potável que é consumida. E aí, quem é a menor parcela desse consumo é que tem que pagar a conta? É no mínimo ilógico, concorda comigo? Eu sou a menor parcela e eu tenho que ser onerado, e assim,
vamos colocar as coisas claras aqui. Se eu sou a menor parcela, a redução do meu consumo, que já é pequeno, tem muita gente que toma banho rápido, economiza água, não fica muito tempo gastando água. Tem gente que exagera, claro. Mas se você pegar, a redução desse consumo não vai ter um impacto tão grande na crise hídrica. Então a gente tem que ficar um pouco atento. Porque eu fico sempre com o pezinho atrás, Heitor, desde a cobertura da crise hídrica, que sempre quem paga a conta é o consumidor residencial. E o resto não vai economizar? É fácil desse jeito, né? 11h04 e olha, aconteceu de novo. E agora aqui na nossa região. Um homem de 40 anos foi preso após atropelar uma criança de 10 anos na Praia dos Namorados, bairro da cidade de Americana. E ele estava com sinais de embriaguez. A Guarda Municipal de Americana foi quem atendeu a ocorrência e identificou os sinais já no momento em que percebeu ele caminhando ali próximo onde o acidente foi registrado. O motorista foi levado à delegacia, foram solicitados exames periciais e a nossa torcida pela recuperação da criança que precisou ser hospitalizada. Caso registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e embriaguez ao volante no 3º Distrito Policial de Americana. O motorista tem uma caminhonete grandona, que estava inclusive no momento da apreensão com um engate e parece aqui na foto, um jet ski, uma moto aquática. Então estamos falando de mais uma pessoa com alto poder aquisitivo, dirigindo como se fosse dona da rua, como se não se importasse com mais ninguém que estava em volta. Isso depois da história que ganhou repercussão em todo o país, do motorista da Porsche que matou um trabalhador, que matou uma pessoa que estava ali levando para casa o sustento da família como motorista de transporte por aplicativo, e como mais um caso agora envolvendo até pessoas famosas. O racha, ou seja, uma corrida entre playboy nas ruas, que tinha o chamado dentista dos famosos dirigindo um dos carros envolvidos. Roberto Viotto, conhecido como dentista dos famosos, prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo ontem à noite e confirmou que dirigia um dos carros nesse suposto racha que terminou com um motociclista ferido e uma mulher com a perna amputada na última segunda-feira na região de Alphaville, cidade de Barueri. A informação foi confirmada pelo dentista, a reportagem do Grupo Bandeirantes. Viotto diz que não estava participando de um racha. Na versão dele, ele estava indo para casa quando percebeu a aproximação de um outro carro. Deu passagem, o veículo não ultrapassou, ficou colando na traseira dele. Preocupado com a possibilidade de ser um assaltante, ele acelerou, chegando a cerca de 70 a 80 km por hora e foi embora, na versão passada por ele. Roberto Viotto estava numa primeira Mercedes que aparece nas imagens que a Band vem mostrando e que você também pode encontrar no portal bandmulti.com. Ele prestou depoimento e foi liberado. O veículo não foi apreendido. O segundo envolvido no caso, o ocupante do carro que atropelou a moto e deixou os 2 ocupantes feridos, deve se apresentar à delegacia ainda nesta quarta-feira. Essa é a expectativa para ouvir o segundo motorista de um carro de luxo que, segundo o boletim de ocorrência, estaria disputando um racha, deixando o motociclista e a passageira feridos gravemente. E as imagens mostram o carro que, segundo testemunhas, já estavam em alta velocidade em outros pontos, muito acima da velocidade permitida. Um dos carros atingiu a traseira da moto, também de aplicativo, que transportava uma mulher de 36 anos, porque agora também tem o transporte de passageiros através de motos. Ela está internada ainda em estado grave em um hospital da região, mas já se sabe que a perna precisou ser amputada. O motociclista disse para os guardas civis que atenderam essa ocorrência que se lembra apenas de ter sentido a pancada, e ele felizmente está bem, teve apenas ferimentos leves. Casos que ganham uma repercussão de o quanto a violência no trânsito, ela depende muito mais da consciência das pessoas do que de sinalização, do que de indicativo de que o local ali tem radar, de que ali é preciso
ter a preferência para o pedestre, porque estamos falando, nesse caso, de uma região do Alphaville. Tem iluminação, tem faixa de pedestre, tem câmera de monitoramento, mas nada disso adianta se o cidadão pega o carro, acha que está no filme Velozes e Furiosos, com o agravante de estar bêbado, e o fato de ser um playboy, um cara que tem um carrão, que tem dinheiro, dentista da celebridade, dá aquele gostinho de impunidade para ele, Thiago Prudente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que escancara 2 pontos que são fundamentais, que você pontuou aí. A questão da violência no trânsito, que é preciso uma mudança, eu acho que uma mudança na interpretação, porque hoje a lei interpreta como dolo eventual, né, Heitor? Quando você mata alguém dirigindo. Eu já sou da intenção de que é como se você utilizasse uma arma. Quando você desobedece uma lei de trânsito, está em alta velocidade, se coloca em risco, é como se você estivesse usando uma arma para tirar a vida de alguém. Então acho que precisa ter essa mudança. Também a prisão sem fiança automática para essas pessoas, porque na situação que a gente vive do trânsito brasileiro, é preciso que seja feito algo, porque o trânsito mata, é um dos maiores índices de morte do nosso país. Então acho que é preciso essas medidas. Mas também escancara uma outra questão. Quem tem dinheiro tem a certeza da impunidade. E os casos que estão aí demonstram isso. Felizmente, o motorista que dirigia aquele carro de luxo aqui em São Paulo, que matou o motorista de aplicativo, finalmente foi preso, porque ali havia todos os indícios de que ele estava bêbado, mesmo com erro de procedimento e tal. Depois que se houve ali a conclusão, e aí sim o trabalho de investigação conseguiu provar que a necessidade da prisão preventiva dele. Então, eu acho que são questões que ficam aqui. Mas esse caso hoje, por exemplo, de São Paulo, os 2 motoristas, se eu não me engano, não se apresentaram ainda à delegacia, né, Heitor? E estão soltos, o dentista das celebridades. Livres, leves, soltos, né? Celebrando, né? Porque, por enquanto, né? Enquanto a mulher perdeu a perna, teve a perna amputada no hospital. E aí, como é que fica? Como é que essa situação se dá? E aí a questão da certeza da impunidade, por ter dinheiro. É basicamente isso. Porque vão ter bons advogados e tal. E fazendo a cobertura do motorista da Porsche, sabe, Heitor? E aí, você tá na frente da delegacia, você sabe como os populares vão passando, né? E as pessoas perguntam, o que tá acontecendo aí? Você já deve ter passado por isso, né? E aí os populares sempre comentam assim, é o cara que tem dinheiro, né? Aí ele fala assim, se fosse eu, pobre, que tivesse batido e matado alguém, tava preso há muito tempo. Essa é a sensação da população. E não é só sensação, né? É a realidade, infelizmente, né? O Biratã Maia Júnior, inclusive, escrevendo pra gente sobre o caso do atropelamento da criança em Americana, sempre os mais abastados são classificados como culposos e não dolosos. A lei também tem suas brechas. Então, quem tem dinheiro tem bom advogado. Quem tem bom advogado encontra a brecha. Quem encontra a brecha responde em liberdade. Então, tudo isso passa por uma legislação fraca que depende de mudanças no Congresso. Mas tem tanto deputado que também toma uma e sai dirigindo. Eles vão mexer nessa lei correndo o risco de amanhã serem eles os culposos que vão se tornar dolosos? Vão mexer numa lei que pode afetar o filho, o neto, algum sobrinho que gosta de repente, pegar a Porsche e sair para uma balada no final de semana? Acho muito difícil. Isso passa muito pela representação que a gente tem dos nossos políticos também. Estão representando uma parte da população, mas se vendem como diferentes. Se vendem como vou defender você, povo. Mas, na verdade, está defendendo a classe social que ele mesmo pertence. Eu sempre repito isso aqui, né? Deputados, senadores não são alienígenas, né? Não vêm de outro planeta. Vêm da sociedade que nós estamos. Então é muito importante que quando você vai votar, quando você vai escolher seu parlamentar, você saiba exatamente o que ele defende. Conheça o seu histórico e não caia naqueles videozinhos de internet que eles gravam sendo, olha, sou defensor de não sei o que e não sei o que. Não. Veja se ele tem realmente plano, se ele tem definido aquilo que ele defende, para você ter certeza de que você não vai ser surpreendido. Porque eu tenho certeza que muita gente, aliás,
quem lembra, né, de quem votou, né? Porque a grande parcela da população nem lembra em quem votou. Não sabe nem qual é o seu deputado ou qual é o seu senador. Então aí fica difícil de cobrar. Mas para quem lembra, né, tente marcar, lembrar aquilo que a pessoa prometeu na campanha, se ela está cumprindo. E cobre o seu deputado e senador. Mas acho difícil, né? Tem muito deputado e senador que infringe as leis e acha que é só porque tem esse cargo eletivo. Acha não, tem certeza, porque tem esse cargo eletivo, não vai dar nada. Além disso, aprovar uma lei mais rígida pode pegar também familiares deles, né? Pra que fazer isso, né? É a música do Bezerra da Silva, o candidato Caô Caô, que nessa época do ano sobe o morro sem gravata, se bobear, almoça ali numa lata de goiabada para pedir voto, mas depois, 11h14, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta tem mais informação para você. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou a ampliação do uso de inteligência artificial para confirmar agendamentos e reduzir faltas nos centros de saúde. A implementação começou por 12 unidades e a expectativa é de que todas as 68 possam usar até o fim desta semana mensagens via chatbot da assistente virtual Ana pelo WhatsApp para lembrar os pacientes das marcações e, com isso, otimizar os serviços. O contato do WhatsApp é identificado pelo Acesso Fácil Saúde Campinas e o número que aparece para o paciente é o 19996043012. Vale destacar que não é possível enviar mensagens para este contato, mas somente interagir via realizações de confirmações sobre perguntas feitas via chatbot. Atualmente, a média de faltas no SUS municipal para consultas e exames está estimada em 30% da agenda. Testes realizados pela pasta em fevereiro mostraram que o WhatsApp permite um alcance mais efetivo de pacientes quando comparado ao sistema de ligações por robôs, e a diminuição das faltas foi de até 10 pontos percentuais. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Rede D'Or você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.rededor.com.br. Sente o peso.
RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11h19 desta quarta-feira, 22 de maio. Hoje é dia, sabe do quê? Hoje é dia do abraço e o Adriano Vermelho está nos lembrando disso e dizendo que tudo cabe num abraço. Amigos e nem tanto, adversários e concorrentes, vizinhos e parentes. Tem parente que eu não quero abraçar muito não, viu, Adriano? O mundo precisa de abraços, sem discursos ou sobressaltos. O mundo precisa se abraçar e ser abraçado. Pulemos as formalidades, ao menos uma vez, vista-se de intimidade e abrace. Abrace todos de verdade. Baixe as armas, narrativas, preconceitos. Olhe para o seu irmão como igual e faça direito. Braços entrelaçados nas costas e peito no peito. Veja, com muito respeito, mas abrace forte. Abrace sem tempo e sem receio. Um abraço forte é o que deseja o Adriano Vermelho a todos nós. E um abraço para você, Jean Spaduzano. Olá, Heitor, um abraço a você, aos nossos ouvintes, né? Aproveitando esse dia do abraço, então, para mandar um abraço para todos, né? Por que não, né? A nossa programação agora traz novidades a respeito dos últimos acontecimentos aqui da região metropolitana. E olha, uma história triste, com uma imagem daquelas que, quando a gente vê nos bastidores, a gente sabe que vai lembrar dela por muito tempo. Eu preferi não ver. Um bebê foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo. Tem atualização desse caso, já se sabe estado de saúde, tá tudo bem com a criança estava morta. Conta tudo pra gente, Jean. Bom, Heitor, vamos lá, né? Esse caso aconteceu na cidade de Porto Feliz, região de Sorocaba. O corpo de um recém-nascido é um corpo. Isso. Foi descoberto que se tratava de uma menina. Então já foi um corpo encontrado já sem vida dentro dessa caçamba de lixo em uma rua ali de Porto Feliz, por catadores de lixo. Estavam ali fazendo o trabalho de recolher, né, aquela rotina, né, de recolher o lixo, quando eles perceberam que algo tinha de errado dentro daquele container de lixo. E aí eles foram verificar e até ali eles perceberam que na hora de esvaziar o compartimento ali do caminhão da coleta, eles viram que alguma coisa estava chamando a atenção e aí pararam ali o trabalho e foram verificar o que era, e se tratava de um corpo de um recém-nascido. Segundo a polícia, esse corpo pode ter sido descartado entre a noite de sexta e no fim de semana, então ela ficou todo esse período ali dentro da caçamba até ser localizado por esses coletores. Parte do corpo estava preso ainda no equipamento do caminhão e exigiu ali um certo cuidado para que pudesse fazer a remoção. Inclusive, há relatos de que um dos coletores, né, acabou vendo essa cena, ele acabou passando mal, teve que ser encaminhado também para o hospital, porque se sentiu mal. Imagina, né, também a situação toda, você se deparar com um corpo ali jogado dessa recém-nascida, uma bebê recém-nascida. Agora a polícia, ela está investigando, tentando primeiro, Heitor, identificar quem seriam os responsáveis pelo crime, vai fazer, lógico, né, um exame necroscópio para entender as causas da morte, né? Ela nasceu morta, nasceu e depois acabou morrendo, então vai ter todo esse exame, toda essa análise para poder fazer, para entender as causas da morte dessa recém-nascida. E além disso, né, identificar quem seriam os responsáveis por esse crime, né? Então está trabalhando para identificar imagens, para poder checar, né, se alguma câmera de segurança pegou alguma movimentação nesse sentido,
levando um pacote, uma sacola que seja, para ser descartado dentro dessa caçamba de lixo. E agora também esse trabalho de investigação envolve consulta ali a unidades de saúde para verificar, né, se alguém deu entrada recentemente ou nesses últimos dias com sintomas de pós-parto, né, algum parto que não tenha sido bem executado. Então agora esse trabalho de investigação. E um detalhe que eu não coloquei aqui, o bebê ainda foi encontrado com um cordão umbilical ao corpo. Então é uma cena que realmente impressiona. Quem viu essa imagem diz que ela é muito forte, precisa ter estômago. Eu optei por não ver essas imagens. Depois nós vamos ver na TV somente com uma nublagem em cima, né? Mas a informação a gente precisa passar. Mas realmente é um caso que a gente tem que lamentar, porque é uma vida aí, né, de um recém-nascido que, por circunstâncias a serem esclarecidas, ainda foi descartado dentro de uma caçamba de lixo. Esse é um dos assuntos que a gente vai conferir na tela do Acontece a partir de 13h com o comando da Júlia Zampieri. Traz mais alguns dos destaques para a gente saber o que é que na hora do almoço o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes vai conseguir ter de informação também na tela da Band. Nós vamos falar também, Heitor, sobre a questão da superlotação do Hospital Celso Pierro, né, Hospital da PUC Campinas, que está operando acima da capacidade de leitos. A quantidade de leitos que o Hospital da PUC tem é de 20 leitos, hoje tem 66 leitos, né, 66 pessoas internadas, são casos aí de pacientes de alta complexidade, e isso acaba refletindo em todo o sistema SUS de Campinas, né, porque acaba sobrecarregando o Mário Gatti, que já tem a sua superlotação, o HC da Unicamp também. Então esse é um problema muito sério, que a gente já vem reportando, já vem relatando isso já há alguns meses, né? Isso começou com o Hospital de Clínicas da Unicamp, suspendendo no início do ano o recebimento de novos pacientes, e agora o Hospital da PUC operando acima da capacidade, quase 230% operando acima da sua capacidade, e isso, claro, traz um grande reflexo no atendimento para quem precisa de atendimento de emergência no pronto-socorro, né? A Prefeitura diz que, inclusive, muitos desses casos estão relacionados a sintomas respiratórios também, daquelas dificuldades respiratórias. Então a gente continua acompanhando, vamos trazer mais detalhes também sobre essa situação lá da superlotação do HC do Hospital Celso Pierro, Heitor. Jean Spaduzano, obrigado pelas informações, bom dia, bom trabalho para você. Bom dia a todos e até amanhã. 11h25, para a gente fechar aqui o nosso Manhã Bandeirantes, Tiago Prudente, um assunto que não poderia passar despercebido pelas cenas que nós vimos ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi aprovado o projeto de lei que prevê a implementação de escolas cívico-militares na rede estadual e municipal de ensino. Projeto que já teve, inclusive, um aval positivo aqui do prefeito de Campinas, Dário Saad, que diz que não se opõe à criação dessas escolas cívico-militares. Mas ontem, na Assembleia Legislativa, embora a votação tenha sido com uma margem expressiva, 54 votos favoráveis e 21 votos contrários, o que se viu foram cenas de violência registradas com agressões de agentes contra estudantes que protestavam contra esse programa na Assembleia Legislativa. Olha, primeiro de tudo, acho que a gente tem que pontuar. Claro, estudantes que invadiram áreas que são restritas têm que ser detidos. Mas a forma como isso acontece é muito importante. A forma como as forças de segurança monitoram um protesto dentro da Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, também importa. E o que a gente viu ontem foi o total despreparo da Polícia Militar em fazer essa contenção. Sem dúvida nenhuma, assim, não tem nem questionamento do que foi feito. Se qualquer um que assistiu os vídeos tem essa total noção do que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. E é preciso atenção, porque a forma como você contém uma manifestação, quando ela sai do controle, também é importante, porque o Estado é o detentor da força, e esse é um ponto central, e eu acho que é preciso de uma investigação. Quanto à questão das escolas cívico-militares, o único ponto que me preocupa é o seguinte: segundo o projeto, a Secretaria de Segurança Pública vai cuidar da disciplina nas escolas. A Secretaria de Segurança Pública não dá conta nem de tomar conta da segurança pública do Estado. Como é que vai tomar conta de escola? Segundo ponto, há também uma questão que os professores levantam. Os profissionais que seriam os policiais aposentados ganhariam mais que os professores.
Como assim? A gente está invertendo a lógica? O professor tem que ganhar bem, porque ele está dentro do instituto dele, que é a escola. Então são questões que precisam ser colocadas, precisam ser pontuadas. Eu não tenho uma opinião formada sobre escola cívico-militar, se ela é positiva ou negativa, eu estou trazendo pontos que são colocados, mas eu acho que é uma discussão que precisa ser realizada e é importante que seja realizada, porque senão a gente corre o risco de mais um projeto ser fadado ao fracasso no estado de São Paulo. Uma política pública que não vai ter sentido nenhum e na ponta não vai surtir efeito nenhum. Lembrando que no governo de Jair Bolsonaro foi feito um programa nacional de escolas cívicos militares e nenhum estado da federação usou esse dinheiro, até estados bolsonaristas, e foi por isso que o atual governo encerrou o programa, porque o dinheiro que foi disponibilizado não foi gasto. Então, quero ver o que vai acontecer. Não espero que seja mais uma política pública que desperdice dinheiro público e não tenha efetividade nenhuma para melhorar a educação do estado de São Paulo, que é péssima, a gente tem que colocar aqui, pela falta de estrutura que o próprio estado dá para as escolas. Eu sou estudante de escola pública, me formei na escola pública e sei bem do que eu estou falando, porque mesmo anos depois de ter saído da escola, eu visitei a minha escola há pouco tempo e ela continua igualzinha, parece que não mudou nada. Até amanhã, Thiago Prudente. Um abraço, até amanhã, Heitor. Vem aí Carlos Henrique com Nossa Área, o timaço de Carlos Batista abrindo espaço para a programação esportiva na Rádio Bandeirantes Campinas. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740. E nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas registrou 11.655 doses de vacina contra a dengue aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos desde o início da campanha. Os imunizantes continuam disponíveis nos 68 centros de saúde da cidade. A primeira remessa de vacinas recebida pelo município tinha 18.063 doses. A entrega foi feita à saúde pelo governo do estado, que recebeu do Ministério da Saúde. Campinas entrou na lista de municípios contemplados com vacinas após o prefeito Dário Saad, também vice-presidente da área de saúde da Frente Nacional dos Prefeitos, ter feito no mês de março uma reunião em Brasília com a ministra da pasta, Nízia Trindade, e outros integrantes da entidade para tratar sobre a distribuição. As salas de vacinação funcionam conforme o horário de funcionamento de cada centro de saúde. Detalhes sobre cada unidade básica, incluindo endereços e contatos, estão na página vacina.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento.
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani.